Boa tarde. Você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, que saiu já em mais de 200 emissoras na manhã de hoje, terça-feira, último dia de setembro, 30 de setembro. E lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso. As inscrições estão subindo aí rápido, né? E ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Então, vamos ao comentário. Bom dia. Moraes mandou Daniel Silveira para casa. Está indo para casa de tornozeleira, com o joelho ainda em recuperação, ele teve uma cirurgia no joelho, impedido de ter a voz digital que todos temos, que é a nova voz da democracia, frequentar redes sociais. Ele pegou 8 anos e 9 meses, simplesmente porque passaram por cima do artigo 53 da Constituição, que diz que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, por ameaças, injúrias ao Supremo. Foi de boca. E contra a ordem, como é o nome? Ameaça ao Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é quando a Constituição é cumprida, né? Isso é Estado Democrático de Direito. Bom, ele ficou a metade desse tempo preso. Estava ultimamente numa colônia agrícola, ou numa prisão agrícola lá em Magé. Pagou uma multa de 271 mil. Ele, quando foi deputado, em 2018, ele teve 31 mil votos. Mas depois, candidato a senador inelegível, teve 1,5 milhão de votos. Ou seja, toda aquela celeuma em torno dele deu-lhe votos para protegê-lo. Recebeu a representação de 1.500.000 fluminenses. Bom, agora está indo para casa. Fica o registro aqui que o ministro Fachin, tendo como vice Alexandre de Moraes, teve posse ontem no Supremo com a presença de todos os chefes de poderes. Presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente da República e o procurador-geral da República. Nessa etapa de protagonismo do Supremo, eu estou falando nisso. Vou falar nisso no meu artigo dessa semana. Sobre o protagonismo no Supremo que despertou neste milênio, né? Exatamente o oposto do que era no século passado. Bom, o Nicolas era relator desse projeto que inclui facções criminosas como o PCC, Comando Vermelho, na lei de terrorismo, a lei antiterrorismo, né? O autor do projeto é o deputado Danilo Forte. Parece que o Alexandre Ramagem também tem uma participação nessa redação. O Nicolas está abrindo mão para a relatoria de Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo, que está em licença na Câmara. Ele deve pedir demissão lá temporariamente para fazer esse relatório, eu imagino, né? Esse já está com urgência desde maio. A Câmara dos Deputados decidiu pôr em urgência. Isso é fundamental, inclusive, para um olhar para o Brasil por parte do presidente Trump para combater o narcotráfico. E por falar nisso, né, vejam só, o presidente Lula fez um discurso ontem num congresso de mulheres. O congresso se chama Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas. Opa! Aí eu fiz uma conta, né? A esquerda tá com 26 anos de poder, desde que assumiu Fernando Henrique, que se confessou um sociólogo marxista. 26 anos de poder, mas as mulheres não estão satisfeitas com o que a esquerda fez nesse tempo todo. E aí Lula fez um discurso dizendo que o autoritarismo teme as mulheres. Aí eu fico pensando, bom, o autoritarismo, então são homens que têm medo de mulheres?
Que autoritarismo é esse, né? Fica esquisito. A propósito, vejam só, eu vi na Gazeta do Povo, diz assim, que um assaltante de farmácia foi preso, ele estava com 86 registros de furto, porte ilegal de arma, lesão corporal, ameaça. É um homem de 20 anos. E o juiz que negou a prisão preventiva dele, com toda essa ficha, ele foi preso assaltando uma farmácia, disse que não se podia prever que ele vai continuar assaltando, porque o direito não tem futurologia. Tem sim, se olhar as decisões do Supremo, tem, né? A pessoa é presa para evitar que faça alguma coisa lá no futuro. Aí descobriram que esse juiz que soltou o sujeito é marido daquela filósofa do PT que faz a apologia do assalto, né? Minimiza o assaltante, diz, assaltante é só necessidade, é um trabalho como qualquer outro, né? Márcia Tiburi, né? Aí será que esse é um dos maridos do autoritarismo que o Lula fala, que tem medo de mulher? Não sei se é isso, né? Mas enfim, incrível. São essas coisas aqui no Brasil, que estimula o crime, né? O crime aumenta porque é estimulado por esses pensadores, esses que se autodenominam intelectuais. De Brasília, boa tarde. Você vai assistir agora a gravação feita na noite de quinta-feira do comentário de rádio que foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 26 de setembro, por mais de 200 emissoras. Ontem foi dia do rádio. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, ao comentário. Bom dia. Ontem eu comentei sobre o terceiro depoimento no Congresso Nacional do Eduardo Tagliaferro, que está na Itália, lá perto de Milão, mas em comunicação aqui no Brasil, com aqueles que querem ouvi-lo no Senado e na Câmara. Ele estava numa subcomissão da Comissão de Comunicação da Câmara. Eu falei um pouco sobre isso, porque eu só citei que ele citou o nome do Levi, né, José Levi do Amaral Júnior, que trabalhou no governo Bolsonaro, que trabalhou com Paulo Guedes, e que trabalhou também, foi onde conheceu o Alexandre de Moraes, no Ministério da Justiça. O Alexandre de Moraes o levou como secretário-geral do TSE, e o Tagliaferro disse que ele ajudou a fazer os bloqueios, as censuras e tal. Mas eu não mencionei outros nomes, e vale a pena a gente conhecer os outros nomes. Imagina que tinha a secretária de comunicação, que era para se tratar com os jornalistas, com a imprensa. Ela, ao contrário, sugeria, olha, fulano está dizendo isso, para bloquear, né, segundo o Tagliaferro. É uma coisa incrível, né? O nome dela é Gisele Siqueira. Depois, uma secretária de transportes sugeria também nomes, olha, tem que bloquear esse, tem que bloquear aquele. A dona Adaíris de Aguiar. E hoje é um que está trabalhando lá com Haddad, que era também secretário lá, Dário Durigan, né? Também está lá. Entre os dedo duro, né, lá do TSE. Incrível. Dedo duro, no tempo do governo militar, foi, né, quem dizia assim, olha, esse aí está falando mal do governo. Fizeram isso no meio artístico, meu Deus do céu, foi injustiças terríveis foram cometidas, mas isso é um outro assunto. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acusou o Tagliaferro de quebra do sigilo profissional. Ou seja, se ele diz isso é porque está reconhecendo que tudo isso que ele está contando é verdade, né? O Eduardo Tagliaferro é mais ou menos como um novo Roberto Jefferson, que se expôs, mas entregou o mensalão, que foi o primeiro grande escândalo do governo Lula, já no primeiro mandato, né? O pessoal agiu rápido.
Bom, a CPMI da Previdência, do roubo dos velhinhos da Previdência, ouviu finalmente o careca do INSS. Eu ouvi tudo, ele parece que não disse muita coisa, não. Ele foi negando tudo. Ele ganha um bom dinheiro, diz que por isso ele tem coleção de automóvel, gosta de máquina, gosta de ostentação e tal. Diz que não tem nada a ver, mas está lá, disseram que tem provas que ele é procurador da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos. O nome comprido já é um mote de propaganda, né? Essa tal associação, que levou muito dinheiro, muitos milhões. Por falar em dinheiro, o PCC, minha gente, só em São Paulo tem 60 motéis. Aqui no Brasil, motel tem um significado diferente, né? O motel, ou seja, hotel, motor hotel, é de beira de estrada. Eu fico, nos tempos em que viajei muito dirigindo nos Estados Unidos, ficava sempre em motéis, com a família, né? São lugares familiares. Aqui não, né? Aqui é o ponto de encontro. E só em São Paulo, o PCC tem 60. Uma rede para lavagem de dinheiro. Eu não estou falando das distribuidoras de combustíveis, dos postos de combustíveis, né? Uma grande facção criminosa, que surgiu porque tem gente que compra droga e dá o dinheiro para comprar o fuzil, né? Só para a gente saber. E, para terminar, eu fiquei satisfeito quando vi o discurso do Mahmoud Abbas. Quem é ele? Ele é a grande autoridade palestina, né? Ele se queixando do Hamas, que eu já disse para vocês aqui, o Hamas tomou conta do poder na faixa de Gaza. O poder deveria estar com a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, conforme acordos que Israel assinou para criar o Estado palestino. Primeiro criou a Autoridade Palestina, para ser uma transição. A Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas, está mandando só em algumas partes da Cisjordânia, ou seja, daquele lado de Israel que fica para cá do Jordão, né? Do Rio Jordão. Depois é a Jordânia, que muita gente diz que deveria ser a Palestina, mas enfim. E ele falou, não, temos que impedir a expansão de Israel. Claro, a expansão de Israel está por causa do Hamas. Israel vai ocupar o lugar onde o Hamas joga foguete todo dia sobre os israelenses. O Mahmoud Abbas disse as verdades, talvez muita gente tenha ficado assim meio sem graça, né? Condenou o 7 de outubro, aquele ato